A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O Rima é uma escola bíblica transformadora. 2 anos de curso com 3 aulas por semana. Professores experientes e material didático exclusivo das 24 matérias. Conheça mais da Palavra de Deus e melhore ainda mais a sua vida. A palavra em você mudará tudo. Venha conhecer o Rima. Olá, eu sou Derek Walker, pastor da Igreja Bíblica Oxford, e hoje continuaremos a nossa série O ABC da Fé, os fundamentos da fé, o que é essencial para andarmos, falarmos e operarmos em fé. Da última vez falamos da importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por que é tão importante? Porque a fé é o que nos conecta à graça de Deus. Tudo que Deus nos dá é a graça de Deus, comprada pelo sangue de Jesus. Mas a fé é necessária para nos unir e nos conectar à graça de Deus. Então, nossa fé alcança e recebe a graça de Deus. Então, é a graça e a fé juntas que fazem a diferença. E eu quero deixar bem claro aqui que é um perigo quando começamos a falar sobre a fé, que não queremos enfatizar demais a fé às custas da graça de Deus. Em outras palavras, a ideia é não ficarmos obcecados pela fé, eu tenho ou não tenho fé, colocarmos nossos olhos na nossa fé e em nós. De fato, o primeiro princípio da fé, na verdade, é que tudo se trata da graça de Deus, nos conecta com a graça de Deus, ou seja, a fé olha para Deus como a sua fonte, não para si mesma. Então a fé, o ensino desequilibrado da fé é quando ficamos centrados na nossa fé. Eu tenho fé suficiente e por aí vai. Então nossos olhos não estão em Cristo. E de fato é Cristo nos enviando a sua graça pelo seu Espírito. Quanto mais você fala da graça de Deus, mais fácil é crer, receber e operar em fé. Então precisamos ver a Cristo, precisamos ver a Deus como nossa fonte. E ao meditarmos nisso, e então a fé se levanta, se alguém está encontrando dificuldade para receber de Deus, você não diz a ela, você não tem fé suficiente? Isso vai paralisá-la ainda mais? Não. Alimente-a pela graça de Deus e fazendo isso, ao ver Deus cada vez maior, a sua fé vai facilmente se levantar e receber. Então pregamos Cristo, mas a fé é necessária para receber a graça de Deus, mas precisamos entender os princípios da fé para operarmos com precisão nessa área. Mas eu quero que você perceba que fé significa que estamos olhando para Deus como nossa fonte. Não é apenas crer para a cura, mas é confiar no Senhor que nos cura, é olhar para o Senhor. Desta forma, a fé apenas funciona à luz da comunhão com Deus. Mas então, uma vez que a fé é tão importante, devemos fazer a pergunta: o que é a fé? E normalmente esse é o ingrediente que falta nos ensinos de fé que você ouve. Eu percebo que ninguém realmente trata dessa questão, e por isso ninguém realmente sabe o que a fé é. Para elas, há um pouco de mistério. É importante, queremos fazer coisas pela fé, mas não mostramos exatamente o que a fé é ou se temos suficiente dela. E então podemos estar em confusão e paralisados no viver a nossa vida de fé. A fé é o princípio central da nossa vida, mas se não sabemos o que é, se não sabemos o ABC básico, como podemos avançar fazendo coisas impressionantes pela fé? Então, é importante saber o que a fé é. E não se trata muito disso. Algumas pessoas querem fazer mistério. Bem, você sabe quando tem a fé. Ou seja, um sentimento. Bem, você não pode ir por sentimentos.
Outra confusão é dizer a fé é um ato. Não faz sentido. A fé é uma atitude do coração, então a fé resultará numa ação, mas a fé por si mesma é uma atitude do coração. Então, se você não sabe o que a fé é, como saberá quando a tiver? E como poderá, então, usá-la? Como você a libera se não sabe que a tem? Como a Bíblia diz, tomai o escudo da fé. Bem, se você não sabe o que o escudo da fé é, como você poderá pegá-lo e usá-lo? Você precisa saber o que a fé é. Do contrário, nunca saberá se a tem. Se não souber, acabará indo por sentimentos. E a carne vai te dizer o tempo todo você não tem fé o bastante, e você fica preso nisso. E nunca vai usá-la. Então, dizer às pessoas que elas devem usar sua fé, antes mesmo de elas saberem se a têm ou se têm suficiente, é como tentar fazer as pessoas escreverem longas sentenças antes mesmo de conhecerem o ABC. É como apresentar-lhes frações antes mesmo de conhecerem o que quer dizer adição. 2 Coríntios 13:5 é interessante, ele diz: examinem a si mesmos se vocês realmente estão na fé. Testem a si mesmos. Vocês mesmos não sabem que Jesus Cristo está em vocês? Quer dizer, vocês deveriam poder se examinar. Ele diz, de fato há um perigo de serem desqualificados. Ou seja, você deve poder dizer, saber o que a fé é e dizer se você tem fé. Você deve saber disso. E há uma forma de saber isso. E eu quero compartilhar com vocês hoje o que a fé é. Bem, Romanos 1,16 diz que não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E então o verso 17 diz, pois nele a justiça de Deus, a salvação de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo pela fé deve viver pela fé. De fé em fé quer dizer de um passo de fé para o próximo passo de fé, para o próximo nível de fé. E então ele diz que o justo viverá pela fé. Ou ficaria o justo pela fé viverá? Está correto? Ambos corretos, pois são os dois níveis de fé. Primeiramente, você é justificado pela fé, é salvo pela fé. Foi isso que te salvou em primeiro lugar. É o primeiro passo. Mas agora você é salvo pela fé e deve viver pela fé. Você deve viver sua vida inteira pela fé, dependendo de Deus e recebendo a vida dele. Pela fé. E então, da mesma forma que você foi salvo pela fé, devemos viver pela fé. Então, para aprendermos o que a fé é, eu acho que a melhor forma de fazer isso é olhar para a salvação, olhar para a fé salvadora, porque a Bíblia diz, você é salvo pela fé, só pela fé. A sua vida cristã é a fé mais as obras, mas quando você é salvo é só pela fé. Então, se você quer ter um bom retrato do que a fé é, vamos olhar para a fé salvadora. E ao fazermos isso, eu quero que você se examine para saber se você está na fé. Descobrir isso. Então, uma forma que eu achei fácil para explicar a fé, há 3 componentes que formam a sigla CAC, C-A-C. E o primeiro é a letra C, de conhecimento. Você entende que não pode crer além do seu conhecimento, de Deus e da sua palavra? A fé começa por saber. A fé é baseada no fato. Em saber os fatos, você não pode crer além do seu conhecimento da palavra de Deus. Para ser salvo, você precisa de um conhecimento do Evangelho. Que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos seus pecados, que Ele ressuscitou, Ele se oferece para você como seu Senhor e Salvador. Você precisa de um conhecimento básico do Evangelho antes de poder ser salvo. Então, a fé salvadora é baseada em fatos, em conhecimento. Então, a fé, primeiramente, envolve a mente, o intelecto. Você tem que saber de algo. É a primeira fundação para a fé, então, apenas saber os fatos do Evangelho, ou a promessa de Deus, ainda não é a fé, mas é uma fundação necessária para a fé. Uma analogia para a fé é a visão. A fé é como seu sexto sentido, é a visão espiritual. Um não crente é descrito como alguém que está cego, não pode ver as realidades espirituais, ou nunca ouviram falar das realidades espirituais, ou deliberadamente fecham seus olhos para isso, de uma forma ou de outra estão cegos, não podem ver. Não veem o espiritual, nem mesmo têm esse conhecimento como algo possível. Mas quando a fé vem ao coração deles, e a fé vem à mente deles pela palavra de Deus,
Deus se revela e a luz começa a se acender por dentro. A entrada das tuas palavras traz luz. E você começa a ver realidades espirituais. Você começa a ter conhecimento de quem Deus é e da salvação em seu Filho Jesus Cristo. Então é assim que a fé começa, com uma visão espiritual, com conhecimento espiritual. Glória a Deus, as trevas desaparecem e há um conhecimento que vem a você. Mas isso ainda não é fé. Você pode saber, pode ir à escola dominical, ter conhecimento da fé cristã, mas isso não quer dizer que você tem fé, com certeza, fé salvadora. Agora, todos temos uma fé natural a propósito, que é como uma habilidade de confiar em pessoas ou coisas, sabe, baseada em evidências dos sentidos. Por exemplo, eu estou confiando eu posso sentar numa cadeira e confiar nessa cadeira. Eu posso confiar no meu banco para cuidar do meu dinheiro. Posso confiar que um amigo vai fazer o que prometeu. Essa é uma fé natural. Mas aquilo de que falamos e o que a Bíblia fala por fé é algo diferente, é uma fé sobrenatural. A fé bíblica é a fé no Deus da Bíblia e nas suas promessas. Ela lida com o reino invisível, revela a fé é a substância das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é aquilo que vê o invisível. Porque Deus é um espírito e todas suas promessas, suas bênçãos estão na forma espiritual. A fé vê o invisível. A fé confia no Deus da Bíblia. Então a fé está no coração. E é pelo coração, que é o nosso órgão da visão espiritual, pelo qual sabemos sobre coisas espirituais e percebemos coisas espirituais. A fé é a certeza da realidade das coisas espirituais, estando convencida do que não vemos. Veja, temos 5 sentidos: a visão, tato, paladar, audição e olfato, e a fé lida com o invisível e o intangível. Isso é como um 6º sentido, certo? E a Bíblia diz que andamos por fé e não por vista. O que isso quer dizer é que é claro que vivemos pelos nossos sentidos naturais, pelos nossos 5 sentidos, mas a fé é um 6º sentido, e às vezes a fé vai nos dizer algo que os nossos outros sentidos não nos dizem, então por qual deles vamos viver? Em qual pomos uma fé maior para seguir? E somos chamados a andar pela fé. Se a palavra de Deus diz que algo é verdade, meus olhos não veem, sabe, não posso sentir, não posso tocar, não posso provar, mas a palavra de Deus diz que é verdade, então eu ando pela fé. Por este 6º sentido, não por vista. A fé é nosso 6º sentido. Por sermos um espírito, podemos ter um sentido espiritual e uma percepção do reino invisível. Então a fé acaba sendo no coração, não na cabeça. Apenas ter conhecimento não é suficiente por si só. Obviamente precisa de mais. Eu quero que vocês notem que, mesmo tendo 5 sentidos, você confia na evidência de apenas um sentido, mesmo que os outros 4 sentidos não te digam. Por exemplo, você pode não ver um rato no porão, mas sente o cheiro dele. Não pode tocá-lo, não pode prová-lo, nenhum dos outros sentidos, mas o seu olfato lhe diz: há um rato. E você acredita nisso? Eu posso estar na mesma sala que você e posso não sentir seu cheiro, posso não te tocar, mas eu te vejo. E a evidência desse único sentido, você pode estar em silêncio, eu não te ouço, mas esse único sentido é suficiente para me dizer que você está aí. O leite pode ter uma boa aparência, ele tem uma boa aparência, e pode ter um cheiro, sabe, mas quando eu provo, está azedo. Eu aceito a evidência de um único sentido, mesmo quando os outros sentidos não me dizem. O vento, eu sinto no meu rosto. Meu tato diz que está lá, mas eu não posso vê-lo, talvez não possa ouvi-lo, não posso prová-lo, mas eu acredito. Você pode estar ouvindo música, você não consegue ver essa música, não pode senti-la nem tocá-la, mas sabe que está lá porque a ouve. Então um sentido é o bastante. E da mesma forma é com a fé. Você não pode ver Deus necessariamente, não pode senti-lo, não pode prová-lo, os 5 sentidos não o tocam, não o contactam, mas o seu sentido da fé sabe que ele está aí. Glória a Deus! E se você anda pela fé, você aceita a evidência desse único sentido
Muito embora os outros sentidos não possam verificar isso, andamos por fé e não por vista. Então, primeiramente, a fé é construída no conhecimento, o conhecimento que a palavra de Deus nos dá. Mas, obviamente, isso não é o suficiente. A letra A, o segundo componente do CAC, a letra A é de assentimento, você tem que concordar com esses fatos, aceitar esses fatos. Assentir, você tem que assentir nesses fatos. Você não apenas conhece a palavra de Deus, você não apenas conhece o Evangelho, mas na verdade concorda que ele é verdade. Você deve ter conhecimento. Você concorda que Deus é quem ele diz que é. Você concorda sobre o Evangelho. Você acredita nisso. Uma outra palavra é você está persuadido que é verdade, está convencido que é verdade. E na verdade, assentir também envolve a emoção. É uma resposta positiva. Você ouve o Evangelho, ouve as boas novas, e você diz, é verdade, eu acredito nisso. É uma resposta positiva emocionalmente. Você diz, sim, está certo. Mas, na verdade, isso não te salva, só conhecimento e assentimento não te salva. É por isso que muitas pessoas que você acha que são cristãs, elas acham que são salvas, mas elas só têm dois componentes. Elas acham que são salvas porque acreditam na fé cristã. Têm crenças em sua mente e estão persuadidas que são verdadeiras. Mas sabe, Tiago 2,19 diz, você acredita que há um Deus? Você faz bem? Esse alguém na igreja acredita em Deus? Tiago diz, até aqui tudo bem, mas os demônios também acreditam e tremem. Ou seja, não quer dizer que você é salvo, porque os demônios não submeteram sua vontade a Deus, não confiaram em Deus. Eles não são salvos, acreditam que há um Deus, sabem tudo sobre Jesus, que ele morreu e ressuscitou dos mortos. Não morreu por eles, mas morreu e ressuscitou dos mortos. Eles acreditam em tudo isso, mas a sua crença não os salva, porque há algo que não está completo. Eles têm fé de alguma forma, acreditam que há um Deus, mas eles não têm uma fé salvadora. Então, há um terceiro componente que é necessário. C. CAC. Conhecimento, assentimento, confiança. Sabe, você deve julgar a si mesmo em toda área que, para a sua salvação ou para receber uma promessa de Deus, você tem conhecimento dessa promessa, porque se você nem sabe sobre a promessa, como você poderia crer em Deus para isso? Você também precisa saber sobre a pessoa que fez a promessa, que ele é fiel, que é poderoso o suficiente para fazer. Vê, se eu te oferecesse algo, com o qual você faria, digamos, 5.000 libras, primeiro você teria que conhecer sobre isso, e você teria que saber algo sobre mim, e então você julgaria. Se eu poderia fazer isso por você, se eu estaria disposto a fazer isso por você, se eu seria fiel para fazer isso. E apenas quando você realmente tivesse conhecimento suficiente e quando você realmente concordasse que essa era uma oferta real, então você teria que tomar uma decisão. Bem, eu posso dar o próximo passo. O próximo passo é o C, que é de confiança. Vem, esta é a chave, normalmente é o ingrediente que falta. As pessoas têm fé se têm assentimento, mas essa fé não é completamente formada em seu coração até que confiem. Conhecimento trata da mente. O assentimento é uma resposta das emoções, mas isso não te salva, porque também a sua vontade é necessária. E quando você confia somente em Cristo, então isso é um ato da sua vontade, a atitude do coração chamada fé. Não é apenas conhecimento e concordância emocional de que é verdade, mas também confiança que diz eu me rendo e eu confio com minha vontade. Glória a Deus. Confiança. Veem, eu tenho uma cadeira aqui e eu posso acreditar, posso ter conhecimento de que essa cadeira existe. E eu posso ter conhecimento de que essa cadeira vai me segurar. Eu tenho um assentimento. Eu acredito que essa cadeira é real, que ela me aguenta. Mas esta cadeira não está me aguentando neste momento, está? Porque há um ingrediente que falta. E o que eu tenho que fazer agora é pôr minha confiança. E apenas quando eu ponho minha confiança nessa cadeira, e eu confio,
Então ela está me segurando agora. Eu não estou mais confiando em mim mesmo, sustentado com meus 2 pés, mas eu transfiro a minha confiança para a cadeira. E quando eu ponho a minha confiança na cadeira, então ela me segura. E da mesma forma, Jesus Cristo, você pode conhecer sobre ele, pode concordar que o Evangelho é verdade, mas somente quando você põe sua confiança nele para a vida eterna, somente então você é salvo. Então, devemos confiar. A Bíblia diz que nós não devemos apenas confiar que as promessas são verdadeiras, mas abraçá-las e nos submetermos à sua palavra. A Bíblia diz: com o coração o homem crê para a justiça. Jesus disse: creia em Deus, creia também em mim. As palavras usadas sobre a fé salvadora na Bíblia, Jesus disse coisas como: venha a mim, arrependam-se, bebam, recebam, chamem por mim. Esses são atos da vontade, não apenas da mente e emoções, mas da vontade. Confiar em Cristo, se voltar para Cristo, receber de Cristo, confiar, entendem? Então, devemos... Hebreus 11, verso 6, por exemplo, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que vem a Deus, esse é o ato de confiança. Você tem que ir até Deus e receber a salvação. Mas antes de poder ir a Ele, esses outros 2 têm que estar no lugar. Ele diz: você deve crer que Ele é e é recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Ou seja, você tem que ter conhecimento sobre Deus e suas promessas, você tem que saber o que Ele promete e tem que saber algo sobre Deus que seja real. E que Ele é um bom Deus, que dá e é fiel às suas promessas. E quando você tem conhecimento suficiente e concorda com esse conhecimento, o próximo passo é confiar. Na verdade, ir até Ele e receber. E isso pede uma decisão. Vem, uma decisão. E aquele que crê, ele diz, entra no descanso quando você confia. Como quando você confia numa cadeira. No momento em que você confia, você entra no descanso. No momento em que você confia em Cristo, a fé agora é completamente formada no seu coração. Você tem uma certeza no coração. Você entra no descanso porque confiou. Você sabe que você recebeu aquilo. Porque a fé não apenas confia em Cristo, mas a fé recebe de Cristo. No momento em que você confia em Cristo, você recebe a vida dele. Então essas 3 partes da fé são descritas maravilhosamente em Hebreus 11, 13. Número 1, ele diz: estes homens de Deus, vendo as promessas de longe, isso é conhecimento, é quando quando se ouve a palavra de Deus. Você primeiro vê a promessa de Deus para você, você tem conhecimento dela. Então ele diz que eles se certificaram delas. Estavam completamente persuadidos, convencidos de que a promessa era verdade. Mas isso não é suficiente. Então ele diz que eles a abraçaram. Essa é a confiança, essa é a decisão de receber, de abraçar a promessa, de crer que a receberam. E então, eles terão a fé, eles têm essa fé salvadora. Então ele diz que eles as confessaram. Uma vez que você tem a fé, você a libera agindo na sua fé, falando a sua fé. Ele diz que eles confessaram com suas vidas e com seus lábios, pela forma que viveram. Eles pertenciam ao Senhor no céu, eram estranhos nessa terra. É assim que a fé funciona. Vem, mas eu quero compartilhar algo a mais sobre a fé. A fé da confiança também é uma rendição, sabe? Quando eu sento e confio nessa cadeira, eu também estou me rendendo a ela de alguma forma. E da mesma forma, a fé também é uma rendição à vontade de Deus. Quando você recebe Jesus Cristo, você tem que conhecer os fatos do Evangelho, tem que concordar com eles, mas quando você confia em Cristo e recebe Cristo em seu coração, você está confiando no Senhor Deus. Você, na verdade, está rendendo a sua vida a Ele como seu Senhor. E isso está na natureza da fé. Quando Deus te dá uma promessa para a sua vida, quando você confia e aceita isso, você não está se rendendo à vontade de Deus naquela área? Quando Deus diz, eu quero te curar, e você crê e recebe isso, você está se rendendo à vontade de Deus nesta área. E é isso que o Evangelho é.
Tomé é um exemplo de fé em João capítulo 20. E você pode pensar, Tomé não é um bom exemplo porque ele não creu primeiramente, mas no final das contas, quando Jesus apareceu a ele, sabe, Jesus disse a ele, toque a minha mão e tudo mais, veja se eu sou real. E a resposta de Tomé foi, meu Senhor e meu Deus. Em outras palavras, Tomé não creu apenas com a sua mente que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Ele rendeu a sua vontade e aceitou Jesus, ele aceitou a sua salvação, é claro. Mas ele também se rendeu a ele como seu Senhor e seu Deus. E então Jesus lhe deu uma ordem como um lema da fé. Ele disse, bem-aventurados, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados são aqueles que não viram e ainda assim creram. Então ele diz, você teve uma ajuda extra, Tomé, mas a questão é que você creu. Você creu, glória a Deus. E esse crer dele envolveu uma rendição. E então ele diz, essas coisas agora estão escritas para que vocês também creiam como Tomé que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e por crerem, possam ter vida em seu nome. Crer não é só crer nos fatos do Evangelho. Crer não é só crer em uma promessa. Crer trata de confiar na pessoa que está por trás destas promessas. Apenas assim temos uma fé salvadora. Apenas assim você recebe vida em seu nome. Quando você confia em quem Ele é e em seu caráter. Então, se você quer saber se você tem fé ou não, tem que decidir. Eu conheço a promessa, então eu aceito que ela é verdade. E então você deve continuar meditando na promessa, e você deve meditar naquele que fez a promessa, até que esteja completamente persuadido. E quando estiver completamente persuadido, poderá confiar, inclinar a sua vontade e receber a sua promessa confiando nele. Ele fala sobre Sara, que ela recebeu o poder, ela conseguiu receber poder para conceber, porque ela julgou fiel o que fez a promessa. Em outras palavras, ela deu peso e valor ao caráter de Deus, ela sabia sobre Deus e no final ela acabou completamente persuadida a ponto de poder confiar. Abraão fez o mesmo. Diz que ele recebeu o poder de Deus porque ele estava completamente persuadido que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Então, o poder de Deus, para que ele seja liberado através de uma fé que salva, tem que haver, você tem que estar completamente persuadido e estando assim, a respeito da promessa e de quem fez a promessa. Então você tem que confiar nele com todo o coração e render seu coração a esta promessa. E então o poder de Deus pode fluir a isso que é fé. Não se forma no seu coração até que você, por um ato da sua vontade, confie e renda-se à promessa e àquele que fez a promessa na sua vida. Faça isso agora, para o que quer que esteja confiando em Deus. Você crê, mas também confia, se rende a essa promessa na sua vida. Renda a sua vida a Cristo se você já não fez isso. Ponha sua confiança nele para salvação e vida eterna. Renda-se à vontade dele para a sua vida. E você terá a fé que se conecta com o poder de Deus. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus.
Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.